Quando eu cheguei, eu não fazia ideia sobre a língua portuguesa. Eu virei uma criança adolescente calada, porque eu não sabia falar nem preciso disso, para falar coisas de básica, necessidade. Eu não tinha como expressar, então eu virei uma adolescente muito assim, tipo, fechada. Eu não conversava com ninguém, eu ficava na minha, escutava música, lia livro, foi muito difícil. Aí comecei a melhorar, né? Comecei a recuperar minha identidade só quando entrei na faculdade. Aí comecei a ter uma amizade, consegui entender o que as pessoas estavam falando. Então, nessa época que eu comecei a recuperar minha autoestima, que eu sou até agora, né? Tipo, eu acho que não recuperei 100%, claro, porque se estivesse na Coreia, acho que talvez podia ter virado uma comediante famosa, que não estaria aqui, mas foi uma época de muito desafio e superação, mas com garra eu consegui vencer isso. Quando eu terminei o colégio, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas aí eu comecei a ver que estava surgindo muita parte de informática, computador. Aí eu comecei a estudar, fazer curso, aí comecei a fazer um estágio. E aí eu fui começando a me envolver mais com TI, fui andando, fui seguindo a carreira. Até que eu entrei para a parte de suporte e assim fui indo. Sempre foi TI, não sei fazer nada se não for TI. Eu me formei com 21 anos em farmácia. Eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica com 18 anos. Eu comecei desde sempre na área de qualidade e estou até hoje, né? Eu comecei na indústria farmacêutica, né? E aí depois eu vim pra cá na área de cosmético, que foi algo que eu sempre quis assim pra mim, né? Mais do que a indústria farmacêutica. Foi há alguns anos atrás, né? 2013. Eu estava procurando trabalho em Guarulhos, que é a cidade onde eu moro, e surgiram duas oportunidades. Uma era em Becor. Quando o pessoal fez o contato comigo, eu fui pesquisar a empresa. E na época ainda chamava-se First Kiss. Então eu fui olhar e vi que era uma empresa internacional, que era uma empresa que estava crescendo. Aí eu pensei, puxa, eu acho que aqui eu vou ter uma oportunidade de crescer mais do que nessa outra companhia. E aí, naquele momento, eu pedi uma luz, veio no coração vontade de ingressar na Embecor. Aí, acho que deu certo. Acho que foi a melhor decisão que eu tive. Eu sou muito sentimental, então se vem aquela voz na consciência e fala, olha, vai por aqui, normalmente eu tento seguir isso daí. Eu entrei no dia 2 de outubro de 2017. Vai fazer 8 anos que eu tô aqui na Kiss. Eu entrei como analista pleno, né? Foi o primeiro cargo que eu comecei, analista pleno e responsável técnica farmacêutica. Aí virei analista sênior e fiquei um tempo nesse processo de analista sênior para amadurecimento. E aí esse ano de 2025, além de ser responsável técnica, né, ainda continuo sendo, virei supervisora de qualidade. Você tem que saber falar com as pessoas também, sabe? Saber o que falar, saber como falar, né? E saber também o que você consegue filtrar do que você vai ouvir. Foi um processo de bastante aprendizado, um processo que eu tive que até mesmo aprender a lidar comigo, ter paciência, lidar com pessoas diferentes. Mas assim, ao mesmo tempo foi um processo de muito encantamento, porque é uma área que eu sempre quis estar, sabe? A área de cosmético, inclusive aqui na Kiss, né? Uma empresa que eu sempre admirei, antes mesmo de entrar. Eu tinha muita força de vontade de fazer acontecer. Eu entrei no dia 1º de outubro de 2010. Eu fiz a entrevista em Nova York. Coincidentemente, eu tinha férias programadas em Nova York. E eles queriam que eu fosse lá na empresa matriz para ser entrevistada. E eles gostaram. Então, logo que eu voltei, eles me deram uma proposta. Dia 1º de outubro, eu estava lá em Nova York, fazendo a integração e recebendo treinamentos necessários para voltar para o Brasil. Foi bem bacana esse treinamento, porque isso abriu uma visão para mim sobre a empresa. Então, isso foi bem bacana. Já lá em Guarulhos, né, a empresa tinha uma dificuldade com relação ao fornecimento de energia, então caía muito a luz lá. Então foram instalar um gerador. Para fazer isso, nós tivemos que desligar tudo da empresa. Desligamos todos os equipamentos. À noite, na hora de religar, a porta do CPD não abria.
e ela ficou travada. Só que a empresa precisava trabalhar no dia seguinte. Então aí eu tive a brilhante ideia de pular o forro do CPD, por uma escada, escalar a parede, pular o forro para poder ligar, para poder a empresa não parar no dia seguinte. Mas no dia seguinte todo mundo trabalhando, sem ninguém parar. Olha, a gente teve assim um momento desafiador também, foi essa questão da mudança da empresa, né? Da mudança de localidade. E aí nós tivemos 3 meses para fazer essa mudança. Então esse foi assim um desafio muito marcante para mim, muito trabalhoso, porém muito gratificante quando a gente conseguiu concluir. Eu acho que foi o momento quando a gente veio aqui para Arujá, outro município, né? Falando de qualidade, outra licença sanitária, outra fiscalização. Então a gente teve que se adaptar aqui com os processos de Arujá, mas também foi quando a gente adquiriu o ProArt, porque a gente recebeu muita coisa, muito produto diferente. E também, por último, né, e não menos importante, é a aquisição da marca Bruna Tavares. Então, foram assim, eu diria, os momentos assim mais marcantes da minha carreira aqui dentro. O primeiro momento que marcou é que quando eu fui entrevistada na Matriz, eu não sabia do tamanho da filial aqui do Brasil. Quando eu cheguei na filial, era uma sala de 40 metros quadrados. Imagina, 40 metros quadrados, tinha 8 mesas pequenas, 4 funcionários efetivos, 4 estagiários. Até agora nem esqueço, o primeiro dia, quando eu comecei lá, eu cheguei lá, nossa, eu fiquei pensando, nossa, que empresa é essa? Porque quando eu conheci lá em Nova York, era uma empresa gigante. Eu pedi para alguém, pode me emprestar uma tesoura para cortar um negócio aqui? A gente usa régua para cortar papel. Era nesse sentido. Faltava papel A4, o estagiário corria para a rua comprar um pacote de A4 para colocar na impressora, porque não tinha, sabe, como fala, suprimentos no escritório. Nem cabia, porque era tão pequeno. Essa questão da mudança foi uma realização muito grande. Eu me sinto muito feliz por ter colaborado nessa parte. Mas esse ano a gente teve um outro desafio também tão grande quanto, que foi a mudança da rede aqui do escritório. Que a Matriz, ela tem um padrão de rede em todas as filiais e lá na Matriz também. E já fazia tempo que eles estavam querendo colocar a Imbecor dentro desse padrão. Então esse ano aconteceu. E nós tivemos assim, foram 5 dias muito intensos, de muito trabalho, muito planejamento, e a gente conseguiu mudar. Praticamente em 3 dias a gente mudou a rede inteira. Toda a faixa de IP, todos os sistemas aqui internos nós mudamos. E o ano que vem vamos fazer na logística. A minha maior realização, eu diria, para mim, como profissional, seria esse amadurecimento profissional que eu tive. Aprender a lidar com pessoas, saber diferenciar, levar uma coisa assim pro pessoal, não levar tanto nesse ponto pessoal, né? Profissionalmente, quando eu entrei na Kiss, eu era, na verdade, gerente geral. Eu entrei como gerente geral. Eu tinha um diretor que veio da Matriz, que ficou comigo, acho que uns 2 anos e poucos, 3 anos comigo. Eu não estava imaginando que eu chegaria nessa posição de diretora geral, porque não era meu propósito, na verdade, quando eu cheguei aqui. Eu tinha, assim, tipo, um conhecimento pouco de área comercial, mas quase nada de comercial. Então, para comandar uma empresa do tamanho que a Kiss, eu não me encaixava dentro dessa posição. Só que quando esse diretor saiu da empresa, eles me chamaram, na verdade. Aí me perguntaram, eu acho que você é uma pessoa que poderia encaixar nessa posição. Você não quer aceitar esse desafio? Gelei, né? Porque eu não estava esperando isso, porque eu não estava nem preparada. Mas, na hora eu pensei, poxa, estão me dando uma baita oportunidade. Por que não agarrar essa chance e vou fazer o máximo possível, vou fazer o melhor, vou entregar o melhor, vou dedicar o melhor. Acho que fazendo isso, acho que compensa, ou depois até reconhecimento vai vir naturalmente. Eu realmente batalhei muito. E então isso foi realmente para mim um desafio grande, mas eu acho que uma realização grande também para mim. Existem duas versões do Vanderlei, uma versão antes da Kiss e uma depois.
essa versão depois da Kiss, ela é muito melhor do que a anterior. Assim, eu cresci muito, tanto como pessoa como profissional, porque a empresa, ela me ensinou a ver a vida de um jeito diferente. Eu passei a ser mais organizado, ter mais controle das minhas coisas, aprender a observar o trabalho das pessoas depois que eu entrei na empresa. Eu me vejo outra pessoa, totalmente diferente. Também tem a parte material, né, que a empresa me possibilitou também conquistar, por exemplo, a casa própria, veículos, enfim, essa parte também é importante e essencial. A minha realização pessoal, né, não separando muito assim do profissional, mas é que teve muita relação, é que com os frutos aqui do trabalho, eu consegui, obviamente, formar minha família, né? Eu entrei aqui namorando, casei, né? Construí a minha família, adquiri minhas coisas. Foi algo assim que marcou muito assim para mim. Pessoalmente, eu tinha, na verdade, realizações também minhas dores. Porque quando eu entrei na Kiss, eu tinha 38 anos. Quando eu completei 3 anos da empresa, eu descobri que tinha câncer de mama. Ainda bem que foi primeiro para o segundo estágio. Então, eu enfrentei quimioterapia, né? Cirurgia eu tive que fazer para, né, tipo, desde o início para não ter uma metástase, né, do câncer. Eu passei por quimioterapia, meus cabelos caíram durante esse período que eu estava tratando quimioterapia. Desabei bastante na época. Eu acho que a Kiss me ajudou a superar também isso, porque se eu tivesse só em casa tratando e pensando na doença, talvez eu não teria, entendeu, superado todo esse momento. Eu decidi fazer a quimioterapia na quinta-feira, aí eu ficava descansando sexta, sábado, domingo, para me recuperar desse químio, aí voltei a trabalhar na segunda. Por quê? Eu não queria ficar em casa pensando na doença. Então, eu queria desfocar um pouco da minha atenção para poder realmente, sabe, tirar, sabe, esse negócio que eu sou doente, eu sou paciente de câncer, entendeu? Então, quando eu estava na empresa, eu estava muito mais feliz, porque focando no trabalho, então eu me esquecia dessas coisas ruins. Então, isso me ajudou bastante. Outra realização que eu penso que foi bom é que eu consegui comprar a própria minha casa depois de muitos anos. Depois de 10 anos na Kiss, finalmente eu consegui comprar minha casa própria, meu apartamento. Então, isso foi uma superação, minha conquista, minha realização. Então, eu estou bastante feliz, sabe, pelas minhas conquistas, realizações aqui na Kiss, porque a Kiss também proporcionou isso para mim, né? Olha, o recado que eu deixo pro pessoal, vamos seguir em frente, vamos lutar. A empresa tem potencial, a marca é boa e todos nós podemos crescer junto com a empresa. Eu cresci, eu mudei, então todos nós podemos crescer. Vamos trabalhar com paixão, vamos para cima, já tenho certeza que vai dar certo. Esse é o recado que eu deixo para todos. A minha mensagem seria pro pessoal, né, todos os meus colegas, terem confiança, responsabilidade, empatia pelo próximo e respeito sempre, né? E uma coisa que eu sempre gosto muito de falar é que todas as pessoas, desde o menor cargo até o maior, tenham noção e a importância que cada trabalho deles fazem no retorno final que a gente dá para o cliente, né? Então, se sentir parte de algo muito maior, eu acho que é algo assim que é motivador e que engaja muitas pessoas. Então, essa seria a minha mensagem assim principal para todo mundo. A Kiss Mundial, ela completou 36 anos, está indo para 37 anos. E a Imbecor vai completar agora, hoje, né? Vai completar 16 anos, mas eu acho que a nossa empresa pode ser uma empresa centenária. A gente está fazendo, na verdade, uma ponta da história da Kiss, mas tenha orgulho que realmente o que a gente está fazendo não é somente para a empresa, para realizações, sonho pessoal de cada um de vocês, né? E eu consegui meu sonho aqui, eu consegui me realizar aqui profissionalmente e pessoalmente. Foca no que você quer fazer, eu acho que isso vai vir de uma forma natural. Eu gostaria que vocês realmente não desistissem dos seus sonhos, que vocês realmente pensassem que a empresa pode ser
um pouquinho de, como fala, suporte para essas realizações de seus sonhos.